Olá, almas! Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico. Nós vamos falar sobre os bebês reborns e das mães que cuidam dos bebês reborns. Vocês têm visto na internet, nessas últimas semanas, os grupos, né, de mães de bebês reborns que se encontram e que promovem aí, né, uma troca de experiências e tudo mais. Então, o que a gente observa? A gente observa que é um grupo de pessoas, né? Não é uma pessoa isolada, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, uma pessoa acolá. É um grupo de pessoas, ou seja, são pessoas adultas, né? Pessoas que têm aí uma condição financeira para poder comprar, né, a boneca reborn ou boneco, né? E que elas se reúnem, ou seja, elas têm uma organização, elas têm um planejamento para se encontrarem e para poderem trocar essas experiências de cuidado com a criança, né? Elas estão ali mostrando umas para as outras. E aí, o que a gente tem visto na internet é uma chuva, mas uma chuva de gente falando que elas precisam fazer tratamento psiquiátrico, falando que elas precisam ir para o CAPS, falando que elas estão ficando loucas, né? Que existem muitas crianças abandonadas para cuidar, que etc, 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 etc. Não, os argumentos são assim infinitos. O que a gente precisa parar para pensar em toda essa argumentação que as pessoas têm depositado na internet é o seguinte: uma parte dessas pessoas nem profissional de saúde é, para poder entender o que é que está se passando. E a outra parte, que eu tenho uma vergonha alheia, são profissionais de saúde, principalmente da área de psicologia, eu já vi até da área de psiquiatria, viu? Dando opiniões, né, classificando essas pessoas como pessoas com transtornos mentais, como pessoas doentes. E aí eu fiquei pensando assim, qual foi o momento que essas pessoas perderam, né, dos seus cursos de formação, em que diz que todo ser humano é um universo, que nós precisamos ouvir a pessoa, nós precisamos acolher a pessoa, conhecer a história de vida da pessoa, para saber o porquê que uma pessoa tem um determinado comportamento. Onde foi que essas pessoas fugiram dessa aula? Então eu tô vindo dar o recado, né? Vocês tomem cuidado com essas pessoas, principalmente pessoas que dizem, né, que batem no peitinho aqui para dizer eu sou profissional de saúde, estou afirmando que essas pessoas são doentes. Cuidado com esses profissionais de saúde, porque ninguém está autorizado ou autorizada a dar diagnóstico para uma pessoa que não passou pelo consultório dele ou dela, não passou por uma série de sessões de psicoterapia. Aliás, mesmo que tivesse passado, nós temos um conselho de ética. Não podemos sair falando, né, sobre as pessoas que passam dentro dos nossos consultórios, né? A não ser com autorização do paciente, para que possa ser feito, né, um trabalho de divulgação científica ou dentro de um estudo científico, né, de um cunho científico. Então, gente, isso é um problema sério. Eu tô achando mais sério, na verdade, sincera. Eu tô achando mais sério o posicionamento de alguns profissionais de saúde, né, tendo diagnósticos, né, praticando psicofobia e injúria diagnóstica, do que as mães que estão lá cuidando da criança interior delas. Ai, eu vou entrar no assunto do bebê reborn agora, né? Do ponto de vista junguiano, a gente pode, eu estou fazendo uma hipótese, nenhuma afirmação. Nós podemos fazer uma análise, né, do cuidado dessa mãe com essa criança como uma pessoa que está trazendo das suas memórias mais profundas aquela criança interior que ela foi no passado, cuidando daquela criança interior cuja a sua existência, né, há muitos anos atrás, e a gente sabe muito bem, né, que da década de 90 para trás o negócio era bem ruim, principalmente para as mulheres, dando cuidado, atenção e apoio que essas crianças podem não ter tido quando elas existiram nessas décadas lá passadas. Isso tudo são hipóteses, tá? Então, quando a gente tem o Winnicott fala de objeto transicional, né? O Winnicott, quando ele fala de objeto transicional, é algo que está fora da gente, mas que representa um símbolo que reside no nosso inconsciente. Então, a gente poderia parar para pensar o seguinte: será que esses bebês reborn não são a própria projeção daquelas pessoas que estão cuidando delas mesmas no formato de uma criança? E aí, para a gente poder ampliar um pouquinho esse assunto, eu trouxe um livro que eu amo muito,
que é um livro esclarecedorzíssimo, que é esse livro aqui, ó. A História da Origem da Consciência, Erich Neumann, tá? Esse livro aqui, ele é um livro maravilhoso que explica como que a consciência se desenvolve desde o nascimento, né, até as fases mais maduras, do ponto de vista simbólico. E aí, eu selecionei um parágrafo maravilhoso, tem vários, mas que fala a respeito dessa relação da mãe, né, com a criança e que nós podemos aí de repente fazer uma análise, né, da mãe que está cuidando dos bebês reborn. Então vamos para o parágrafo. O parágrafo diz que nesse estágio de desenvolvimento ele pode ser regido pela imagem da deusa mãe com a criança divina, enfatizando a natureza carente e indefesa da criança e o lado protetor da mãe. Aí nós vamos aqui para os exemplos, né? Na forma de cabra, ela amamenta o garoto cretense Zeus e o protege do pai devorador, lá na Grécia. Ísis traz o garoto Horo de volta à vida depois dele ter sido picado por um escorpião, lá no Egito. E Maria protege o menino Jesus ao fugir de Herodes, da mesma maneira como Leto oculta os seus filhos divinamente gerados da ira da deusa hostil. A criança é o Deus companheiro da grande mãe. Como criança e como Kabir, ela se situa ao lado e debaixo dela como criatura dependente. Mesmo para o Deus jovem, a grande mãe, ela é o destino. Quanto mais para a criança, cuja natureza é pertencer à mãe e ser parte dependente da vida dela. Esse parágrafo aqui destaca, inclusive, quando, lá na mitologia grega, na mitologia egípcia, a grande mãe e a criança têm esse elo de ligação que diz a respeito da grande mãe que mora dentro de cada ser humano. Nós também temos a criança que mora dentro de cada ser humano, né? A criança, na linguagem junguiana, é chamada de puer, né? E esse é o movimento que a psicologia junguiana propõe dentro de uma psicoterapia. Olhar para a criança interior que mora dentro de si, olhar para a grande mãe que mora dentro de si, olhar para o grande pai que mora dentro de si, enfim, tem várias estruturas que podemos olhar mergulhando para dentro, trazendo de dentro do inconsciente essas imagens e essas mensagens. E aí, no caso do bebê reborn, pode ser, não estou afirmando, estou fazendo uma hipótese, pode ser que estes bebês estejam servindo, né, de comunicação destas mães com a sua criança interior, através daquele objeto ali chamado bebê reborn, tá? Um objeto transicional. Então, gente, é preciso olhar para cada pessoa como um universo único, um universo que precisa ser lido, precisa ser compreendido, precisa se conversar com a alma de cada um daqueles universos que estão ali cuidando daqueles bebês reborns, tá bom? Outra coisa, não existe a gente olhar para uma situação e deduzir o diagnóstico, né? Isso é soberba, tá bom? Então eu tô falando sobre soberba porque eu já fui muito soberba na minha vida. E hoje em dia eu acho ridículo, tá bom? A gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo, né, a nossa consciência e a gente vai percebendo que algumas pessoas ainda precisam abandonar aí alguns comportamentos, principalmente esses comportamentos, né, de tirar flechas nas pessoas como se a pessoa fosse a detentora de toda a sabedoria do universo. É, só do universo dela, né? Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. O vídeo ficou um pouco comprido, mas é porque eu queria falar bem sobre esse assunto, né? Bastante delicado. Precisamos ouvir essas pessoas. Então, se você tem curiosidade de saber por que as pessoas cuidam de um bebê reborn, pega o endereço, vão lá, converse com essas pessoas, né? Conhecer o ser humano é que amplia a nossa sabedoria interior. Ao invés de fazer hipóteses, né? E afirmar que as pessoas são isso e aquilo só porque a pessoa acredita naquilo. Tá bom? Então, um beijo e vamos brincar de bebê reborn. O mundo é de quem cria. Beijos!